Preto. É isso aí, galera. Bem mais pra cá, senão vocês vão cair dentro da água. Galera, estamos aqui, professora Tabita. Professor Jefferson. Professor Silvio Santos. É isso aí. Olha, no terceiro, eita, cortei! No terceiro ano, galera, sempre vai ser assim. Estará a professora Tabita com o professor Silvio, ou vai estar o professor Silvio com o professor Jefferson, todo mundo junto. Hoje vai ser, olha, o encontro de titãs. Segura essa aula. Segura, né? Estamos começando aí. Hoje aí tá os três aqui. Vale Os lembrar três. que não vai ser sempre assim. Sim. É. Mas como tá essas aulas iniciais A aí, gente tava com saudade de tá vocês. se representando aí com vocês, tá bom? Mas é um prazer imenso a gente estar aqui de volta. Pelo menos eu. Já tiveram uma aula, né? A aula Sim. anterior foi com os professores Jefferson e Tabita. E eu tô chegando aqui agora. Sejam bem-vindos. Muito bem. É engraçado que eu tô chegando e eu que falo sejam bem-vindos. Cara, o Tabita, ele é tão culto, né? Nossa. Olha, o roupa dele é chique demais, galera. Eu estou sem jeito com esses dois aqui, mas tudo bem, vambora. Vamos pra aula, é isso aí. Galera, conceitos básicos em genética, aula 2.1. Falando sobre... Nós vamos falar agora, pessoal, sobre hereditariedade. Isso, né? A hereditariedade, que é essa característica aí genética muito importante a ser estudada. Vamos falar também sobre genes, Locus gênico, Cariótipo. genótipo, fenótipo. Então, para começarmos, hereditariedade. Bom, então, pessoal, a hereditariedade, né? Ela é aquele princípio da genética que explica a herança que a gente... como é que eu vou dizer? A descendência que a gente tem de características entre pais e filhos, tá bom? Então, ela é a transmissão que se dá por meio dos genes, que são o quê? Porções contidas no DNA dos indivíduos sob a forma de sequências de o quê? nucleotídeos. Exatamente. Cara, essa é coisa da Tabita, né? Nucleotídeos. Eu só peguei e coloquei aqui, nucleotídeos. Isso. Então, para você que não sabe, aí, por exemplo, o conceito de hereditariedade é isso, né? Essa propriedade que tem de uma característica passar para os nossos descendentes, ou entre pais e filhos. Então, ela compreende os processos biológicos que permitem o quê? Um ser vivo permite que ele receba e transmita informações genéticas através da reprodução, tá bom? Essa transmissão se dá por meio dos genes. Aí a gente vai falar também sobre a hereditariedade, ou seja, a transmissão desse caractere, ou dessas características de modo específico ou também individual. Professora, parece tudo tão parecido isso aí? Pois é, mas não é. A hereditariedade específica, ela vai ser responsável pela transmissão de agentes genéticos que vão determinar a herança de características que sejam comuns a uma determinada espécie. Toma, aí agora ficou... Agora que dá para ver mesmo. Agora sim. Mas Melhorou, ali, onde tá tudo azul... Deu pra ver? Tudo azul. Melhorou. Eu olhei. Ali tá escrito hereditariedade específica, mas você tem material, né? Tá tudo certo. Isso, então, hereditariedade específica, vamos repetir novamente, é responsável pela transmissão de agentes genéticos. genéticos, que determina a herança de características comuns em uma determinada espécie. Aí se a gente estiver falando do Específico, ser humano isso. ou de espécies como um todo, Um pode ser algum exemplo. vegetal, animal. Mas pessoal, olha, eu não entendi. Mas vamos aqui, ó. Gente, não entendi. Exemplo, pessoal. Nós temos aí populações. Dentro das populações, nós temos o quê? Caucasiano, branco. Negroide, asiático e indígena. Só essas quatro que representam os seres humanos. Tudo bem até aí? Então tem cara... Então o que são essas específicas? Então vamos lá. Olha só, meus queridos. Quando a gente fala asiático, né, tem características que faz parte daquela população. Só que dentro dos asiáticos, nós temos lá japonês, chinês, coreano. Então, são
outras características específicas, traços que para nós, leigos, nós que somos de outras características que não pertencem aos asiáticos, a gente não consegue perceber qual a diferença dentro desse polimorfismo. Mas tem características que só são deles. Negroides. Tem características que são dos negros. Só que aí, claro que hoje, com a miscigenação, né, transferência dessas características específicas, você pode sim encontrar determinados componentes que pertencem, são específicos de uma população, como anemia falciforme. Sim. A anemia falciforme é característica de negroides, mas você pode encontrar sim uma pessoa caucasiana com essa, por causa da miscigenação. Mas a ideia é, da onde veio? Então a gente vai ver isso para poder compreender o efeito fundador. Porque determinadas doenças, como a anemia falciforme, chegou ao Brasil. E como ela foi o quê? Difundida pela hereditariedade. Então, específico, nós temos caucasiano, negroides, asiáticos e espécie, né? indígenas. Né? Então, são características. Dentro dos indígenas, tem estrutura física diferente, né? Que constitui determinada tribo, Urueuauau, né? Lá o pessoal... Isso, cada um tem uma característica que compõe aquela genética. Tanto é que quando a gente vê determinado... como é que eu vou dizer? Determinada nacionalidade, vou dizer assim. Sim. Você já sabe dizer, esse cara deve ser chinês, por exemplo, ou japonês. Um exemplo, asiático, né? Como a gente está falando aqui. Porque existem as características que são típicas, né, daquele grupo de pessoas, entendeu? Então, essas características, elas vão pertencer, vão definir um grupo de seres vivos, não um indivíduo. Elas vão pertencer a um grupo. Já a característica, a hereditariedade, né? Vamos lá. Olha, aumenta a tela agora. Aí, isso. Então, primeiro, entendeu? Vamos lá, só um minuto. Calma aí. Aqui, ó, pronto. Nós estamos vendo, nós vimos a específica, agora individual. Calma, deixa eu ver uma coisa. Não faz. Não faz? Não. Mostra tudo. Não mostra. Individual. Designa o conjunto de agentes genéticos que vão atuar sobre os traços e as características próprias do indivíduo, que o torna, eu acho isso fantástico, diferente de todos os outros, apesar de pertencer à mesma espécie, mas cada indivíduo é um ser único. E a genética, ou seja, vai determinar isso, vai esclarecer e dar um ponto final nisso aí, tá? Permitindo que os filhos tenham características semelhantes à dos pais. É aquele negócio. Quando a gente fala individual, então a gente pega a filogenia daquele indivíduo, aonde eu posso observar no filho do professor Silvio traços evidentes do Silvio e da esposa do Silvio. Pensa, mas tem algumas coisas que a gente vê assim, quando eu conheço a mãe do Silvio e conheço o pai do Silvio, depois conheço a mãe da esposa do Silvio e o pai da esposa do Silvio, eu falo assim, caramba, não, ele tem os traços mesmo, é do pai, da mãe. A gente só pode ver isso, claro que o pai e a mãe conhecem, né? Porque já sabe. Quando a gente vê assim, cara, então a gente consegue ver traços que vêm dos ancestrais daquela família. Exatamente. Isso que vai constituir o indivíduo. Isso, exatamente. E essa hereditariedade individual, né, joga a gente aqui na tela, essa hereditariedade individual é que vai causar em você a originalidade do seu organismo. Você é você e não existe ninguém igual a você. Você poderia perguntar assim, ei, mas é só estrutural? Não é só estrutural, não. Também é comportamental. Existe, por exemplo, pessoal, só quem vai... Claro que os pesquisadores que observam já estão um macaco velho nisso. Mas quem vai dizer isso? Papai e mamãe. Papai e mamãe falam assim, você olha assim, fala assim, meu Deus, é você de fora. É a cara do professor Silvio. O filho dele é a cara dele. Mas para tu falar isso, tu tem que conhecer a esposa. Aí tu vê. Puxou para quem? Puxou pro Silvio. É a cara do Silvio, mas tem o traço da mãe. Ou é a cara da mãe e tem o traço do Silvio. Isso é estrutural.
Mas e o É comportamento? físico, né? Isso. Você tá É vendo. físico. Cara, vocês são 10. Porque eu gosto. Me lembra a nossa, meio saudosa, né? A nossa chefinha, Dani Brasil. Dani Brasil. Quando eu tô muito assim, ela, vamos transpor. Ele fez isso, ele transpõe. Mas só que tem uma coisa. Falem pra mim, assim, o Silvio e a Tatá, já é pai, mãe, quando o filho é a estrutural, característica, é o pai todinho, o comportamental é da mãe. Agora, quando o filho é a mãe todinha, o comportamental é do pai. O que é esse comportamental? É assim, ó, tem pessoas que são mais românticas, sistemáticas. Ah, vive no mundo da lua. Então, assim, nossa, ele é, por exemplo, é muito certinho, ele é muito. Ele tem uma. Ou ele é muito. Sistemático, metódico. Ou o pai é assim, ou a mãe é assim. Então, Ou ele é descontrolado, irritadíssimo. Puxou pra quem? Isso também é uma característica dos alunos da genética comportamental. Isso é dentro do quê? Da hereditariedade individual. Que é dentro daquela família. O que serve para aquela família não é a mesma coisa para outra. Que não estão... sermos da mesma espécie. Que não estão na mesma linhagem, na árvore genealógica. A não ser que em algum momento isso se cruze. Quer dizer, alguém da árvore genealógica do Silvio, alguém da árvore genealógica da Tatá, da professora Tabita, se encontram e formam mais uma nova característica hereditária individual. Perfeito. Tudo bem? Isso aí. Aumenta a tela. Vamos pra frente. Olha aí. Agora a gente vai falar sobre essa estruturinha. Parece uma palavra tão pequenininha, mas é fundamental. That's very, very important. Fundamental. E o que ela é, professora? Ela vai ser a unidade fundamental Se da eu estiver hereditariedade. atrapalhando, fala que Formado por uma sequência específica. Uma sequência específica. Deixa eu ver se tá, beleza. Uma sequência específica de biomoléculas que contém informações genéticas de cada ser. E aqui na imagem você consegue perceber o que, professora? Um cromossomo. Ele já está visível, quando a gente fala assim que está o xizinho da Xuxa, ele está condensado, né? O processo de divisão celular ele já se iniciou e ele está visível, né? E aí quando a gente puxa uma perninha, olha, obrigada, professor, que você afinou. O que você vai ter? Toda a estrutura do DNA. E aí, nesse DNA, você tem os fragmentozinhos tudinho que vão ser os genes, tá bom? Que vão determinar as características que nós estávamos falando ali, tanto individual quanto a específica. E aí você tem aqui o que, ó? Partes chamadas de exons e introns. Perfeito. Aquilo que vai ser, vai lá, professor. Pessoal, vamos só ficar. Pode botar aqui na tela, deixa aqui na tela, porque para lembrar. Um gene, tem uma sequência de DNA. Essa sequência de DNA ela é formada por adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina E vai. Aí, esses nucleotídeos, eles são colocados, um gene, eles são colocados assim. Tem uma sequência de exon, intro, exon, intro, exon, intro, exon, intro. Então vamos aqui. Eu tenho uma proteína chamada insulina. Professor, o que é insulina? Ela que ajuda a regulação da glicose do sangue. Se você não tomar cuidado, você pode pegar uma diabetes, quer dizer, diabetes adquirida. Você estragou a sua insulina. Ou então você já nasce com ela com defeito. Tudo bem? Tudo. Então, eu tenho essa proteína. Essa proteína, ela vem de um gene. Exon, intro, tem informações para produzir essa proteína. Que são lidos e que não. Só que exon são informações genéticas que eu herdo e expresso. Então, fora, ele expressa para formar a proteína. Intron são características genéticas que eu herdo, transmito, mas não expresso. Intron fica dentro, eu não vou conseguir
transformar em proteína. Então, os genes são formados, tem gene da insulina, tem o gene do quê? De várias proteínas. Gene da cor dos olhos, tem o gene para saber se tu vai ficar calvo ou não vai ficar calvo. Melanina. Vamos aqui. Então, agora para voltar. Agora, quando eu falar gene, pensa aí, ó. Gene, eu tenho gene pra gente falar assim, ó, vou ter cabelo longo, vou ter cabelo curto, crespo, eu vou ser mais escurinho, vou produzir muita melanina, produzo pouco, proteínas. Professor, então, se eu tenho uma proteína, tudo bem? Ela veio de um gene que é constituído de exon, intro, sempre. Exon são informações, fora. Expressadas. Eu recebi do papai mandou para mim, eu vou mandar para o meu filho e eu expresso. Agora, intro são informações que a gente recebe, são informações evolutivas. Ai meu Deus, me ajuda, pai. Presta atenção, galera. Antigamente, muito antigamente, vamos falar, esse cara é velho. Falei, esse cara é velho. Antigamente... Essa intensidade aqui me fascina. Antigamente, fala se não é verdade, fala pra sua mãe. Você jovem não vai lembrar. Fala pra sua mãe, é verdade que quando uma criança nascia, a gente não podia visitar a criança, a mãe? Tinha que esperar quanto? 7 dias. 7 dias! Por que 7 dias? Porque a criança nascia de olho fechado. Hoje, essas coisas nascem tudo de olho aberto. Com olho aberto. Só falta falar. Pra onde foi essa informação que criança nasceu de olho fechado? Já nasce assim, né? Já tá no intro. São informações genéticas, são informações evolutivas que não se expressam mais. Então, professor, por isso que vocês escutam nos livros que as informações genéticas, muito no DNA é lixo, não é lixo. São informações genéticas que você deixou de expressar. Uma delas é ficar com o olho fechado quando nasce. Aí falava que a pessoa era fraquinha, não podia, porque podia pegar um quebrante, porque é fraquinha. Agora não, já nasce tudo com o olho. Outra informação. Antigamente, as crianças nasciam tudo o quê? Tudo careca. Nasce agora tudo. Cabeludinho. Outra informação. Segura o homem. Outra informação. No processo evolutivo de conhecimento. No processo evolutivo, não é isso? Nós tínhamos as membranas interdigitais. Para onde foram essas informações, professor? Foram todos para os introns. As galinhas, aves, veio da onde? Dos répteis. Só que da onde veio essa informação? Lá no gene dela, que o bico era serrilhado. Que as escamas começaram a ficar fracas, frágeis, e começaram a surgir as penas. Então, essas são informações evolutivas. É assim que os cientistas conseguem compreender o processo evolutivo molecular. Isso, genética, associa com a embriologia, associa com a evolução. Química, que a gente hoje chama de bioquímica, vida, química, transformação molecular, reações. Então, toda essa bioquímica, olha, o conteúdo dos professores de química são very, very important para a compreensão. Inclusive, eu ia falar isso aí, né? Quando a gente fala que exons são genes que se expressam e introns são genes que estão ali guardados e não se expressam, não quer dizer, você pode pensar assim, então por que eles estão lá? Eles explicam muita coisa do nosso passado, do passado da nossa espécie. Eles estão ali, não são usados hoje, mas é nele que se vai buscar informações para o que nós fomos há tempos atrás, entendeu? Então, existem processos, como na formação ali de genes, de proteínas, não sei se vocês vão recordar agora, o splicing, que eles são... Esses introns, eles são retirados ali da situação para se formar uma molécula inteira. Porém, eles não são, digamos, descartados do organismo, no sentido assim de eles não servirem para nada. No momento da formação de uma determinada estrutura, eles são ali tirados do processo. Mas não quer dizer que eles não contenham informações importantes. Eu estou falando isso porque a gente está falando já com o pessoal do 3º ano e muita coisa do que a gente fala aqui já tem prévia do que você já tem que estar por dentro. Tem que estar. Entendeu?
Então é isso, vamos lá para frente, vamos jogar Vamos isso. lá, Já ficou entendido o que é? Beleza. Gente, Então nós falamos aí da hereditariedade, que é a questão de características que passam de pai para filho. Nós falamos do gene, que são porções de DNA que são responsáveis por características do indivíduo, beleza? Já o locus gênico, o próprio nome ele já meio que sugere, né? Locus vem ali do lugar, de local, né? Todo gene, ele tem um local, né? O locus, ele é o local fixo num cromossomo onde está localizado determinado gene ou marcador genético. Então, quando eu quero cientificamente apontar um gene responsável por uma determinada característica, eu vou me referir qual é o locus desse gene para que a gente possa acessar esse locus, por exemplo, ali numa pesquisa científica, e de repente enfim, através da biotecnologia, manipular, enfim. É o endereço do gene dentro do cromossomo, tá bom? Essa estrutura aqui é o que a gente chama de cromossomo. E dentro desse cromossomo existem vários. É aquelas bandinhas preta-cinza, preta-cinza, preta-cinza. Não é isso que a gente Exatamente. vê? E aí, isso é um locus que nós colocamos assim: 1PQ, 2PQ, P e Q. P é a parte de cima, Q é a parte menor. PQ. Exatamente. Então, quando a gente vai fazer o que a gente chama de mapeamento genético, ele é um processo que ele vai sair detectando os endereços, né? O locus de cada gene. A partir do momento, interessante isso aqui, joga aqui na tela. A partir do momento, vamos à questão do GPS. Quando você tem um GPS ali funcionando, você não chega no endereço de uma forma mais rápida, a mesma coisa é você entender um cromossomo. É claro que ninguém fica fazendo isso na vida cotidiana. Eu estou falando de, tecnicamente... Eu posso Pode, falar prof. uma coisa? Eu não tô aparecendo não, mas eu tô aqui. Chega Posso aqui. falar? Eu posso chegar? Joga na tela aí. Joga na tela, meu diretor! Aqui, pra mim, meus queridos. Só me fez pensar uma coisa. Professor, como é que eu posso visualizar isso? Very simple, simple as them. Galera, todo mundo pensa aí, ó. Você chega na rua da sua casa. Não tem a rua da sua casa? Do lado tem uma fileira de casa. Sim. Do outro tem a fileira de casa. Sim. Então, cada fileira dessa é um cromossomo. Cada Isso. casa é um É o locus. locogênico. Exatamente. Então, você entrou na rua, tem a fileira, que a gente chama, vamos chamar assim, como é que chama? Como é que chama? O negócio que dá uma volta na rua? Quarteirão! Eu tenho um quarteirão desse lado, tenho um quarteirão desse lado, que é constituído por várias casas. Só que então, eu tenho um cromossomo desse lado e um cromossomo desse lado. Quando eu entro, cada casa é um locogênico. Dentro da casa tem quem? As pessoas. Os alelos. E são os alelos específicos do professor Silvio. Quer ver uma coisa? Não tem quando a gente, assim, ó, professor, só me fez pensar numa coisa. O quê, meu querido? Eu tenho a casa do meu pai aqui e a casa aqui, que é da mesma família, que mora um atrás do outro. Então, dentro de um locus, cada casa que está na frente é o quê? O locus. Sim. E dentro da casa, nós temos os genes, os alelos específicos de cada família. Certo. Ele tem algumas variações? Tem. Essas variações que podem vir do Silvio junto com a da mulher do Silvio e da mãe dele. É um exemplo para ficar Exatamente. fácil. Gente, e olha só, vou pegando a mesma pegada aqui do exemplo, né? Quando a gente está falando de mapeamento genético, o Silvio falou assim, mas a gente não vai ficar fazendo isso. Quando um casal tem algum problema na família, né? De malformação, né? E aí ele quer verificar se ele pode, numa futura gestação, a mulher vir a desenvolver alguma coisa. Eles fazem um mapeamento. Eles vão pegar, lógico, isso tem um custo, né? Para poder verificar analisar toda a sequência genética, todos os genes detentores do pai e da mãe, para ver, porque a gente acabou de falar, alguns vão se expressar, outros não, né? Então, para poder identificar, você carrega genes que vão determinar uma deficiência. E na genética a gente não pode, dificilmente a gente pode dar uma certeza, né? A gente vai apresentar probabilidades baseado no mapeamento genético,
a gente pode afirmar que tantos por cento de chance você tem de ter outro filho com a mesma malformação. Mais ou menos isso, para que serve, né, um mapeamento genético. Vamos lá para frente que tem coisa aí para rodar. Vamos lá. Isso. Opa, passou aqui? Não, pode passar. Beleza. Mas você conhece a estrutura de um cromossomo? Então, se você não conhece, você vai conhecer agora. Então, a gente tem aqui o cromossomozinho, nosso xizinho. E cada uma dessas estruturas, pecinhas desse cromossomo, tem uma nomenclatura, tá? Então, nós temos na região central aí o processo de constrição, tá? Que é chamado de constrição primária, onde a gente identifica o centrômero. Sim. Essa peça é fundamental quando a gente estiver falando lá sobre o processo de divisão celular, tá bom? Ok. Tanto da meiose 1 quanto meiose 2 a gente vai ver. A gente tem cada lado, né? Que são as chamadas cromátides irmãs, porque elas vão estar presentes no mesmo cromossomo, tá? E aí você tem os bracinhos, né? De cada um a partir desse centrômero. Perfeito? Perfeito. E os telômeros? Os telômeros são o quê? As extremidades onde você vai encontrar essa segunda constrição. A primeira, chamada de centrômero, e a segunda, chamada de telômeros. Ok. Vem cá. Pessoal, antes de passar para o próximo, deixa eu explicar uma... Só para a gente lembrar. Vem, Beck. Olha só. Quando um cromossomo, ele é um só, tá? Isso. Ele é um só. Ele é assim, ó. É o professor Jefferson. Eu tenho a cromátide. Olha o desenho. Eu vou chegar para cá para eles verem o desenho. Olha o desenho. Cromátide, onde está escrito a cromátide, tá? Ou o braço. Eu tenho um aqui. Aqui, no meu cinto, é o centrômero, que liga a cromátide superior, que é isso, da cromátide inferior. Tudo bem até aí? Tudo bem. Esse cromossomo, eu estou visualizando ele na divisão celular. Ele está na metáfase. Então significa que ele está dividido. Então, eu dividi. A mesma característica que está aqui, eu dupliquei. Então, quantos cromossomos eu tenho? 2. Eu estou com 2 cromossomos grudados pelo centrômero. Tudo bem? E aí, como é que faz isso, professor? Isso aqui, ó, daqui até aqui. Daqui para cá é um cromossomo, isso aqui é a cópia dele, do outro lado. Constrição primária é a cintura. Constrição secundária. E aqui, que é a região do telômero, isso aqui é telômero. Os telômeros são considerados regiões satélites. Não expressam nada. As partes evolutivas, a maioria das vezes, vêm para as regiões do telômero, satélite. E aí, aqui, ó, tem todos os genes, essas bandas cinzas são genes. Que dentro deles tem o lóculo gênico, que tem os alelos. Perfeito. Tudo bem? Exatamente. Aí, quer ver? Bota lá na tela agora, meu diretor. Passa aí, Tatá. Passei. Por exemplo, Uma classificação também deles, né? Por exemplo, Tatá, aqui, ó, que nós estamos enxergando, é a parte superior. Aqui é a parte inferior. E tem o centrômero. Então, quantos cromossomos eu tenho aqui? 2. É uma cópia. Esse aqui é idêntico a esse. Eles estão duplicados. Na verdade, é um só. Depois eles separam. Tudo bem até aí? Vamos voltar para lá? Vamos. Aqui, ó. Pessoal, o nosso material genético, Beck, quando você faz um cariótipo e tu vê os nossos 46 cromossomos, que estão divididos em 23 pares, tem uma forma. Qual é essa forma? Muito simples. Quando o tamanho da cromátide. Cromátide são esses bracinhos. Aqui, Jeff. Eu ainda vou pegar. Vem pra cá. Aí. Pronto. Agora vai. Esses bracinhos aqui, ó. Esses bracinhos são cromátides. Quando ela está na metade e o centrômero metacêntrico. Eu vou sair, depois eu volto. Aumenta a tela, meu diretor. Agora deixa só os dois. Fica vocês dois lá, queridos. Metacêntrico. Aqui, ó. Apaga tudo. Isso, ó. Isso aqui é o centro, ó. Centro, ó. Metacêntrico, ele tem simetria. O que é simetria? O que eu vejo em cima, eu vejo embaixo. Metacêntrico.
Submetacêntrico, não tem simetria. Um é maior que o outro. Perfeito. E o que é acocêntrico? A é negação. Não tem simetria. Se eu pegar o professor Silvio e repartir ele no meio assim, o que eu tenho desse lado, eu tenho desse lado. Repartir no meio. O que eu tenho em cima, eu tenho embaixo. Perfeito. Sub significa tem cromossomos que têm os braços maiores que o outro. O que vai definir a posição do centrômero. Metacêntrico divide no meio, submetacêntrico acima do meio, na pontinha. Significa que o telômero, esse telômero aqui, tá grudado com outro telômero. Perfeito. Tá grudado. Perfeito. Vambora, galera. Cariótipo. Aí, viu? Aqui no cariótipo nós temos cromossomos metacêntricos, submetacêntricos. Aí você me pergunta, transpõe isso pra mim? E que diabo isso é importante? Porque primeira coisa pra você saber se tem alguma coisa errada com o cromossomo, se aquilo é genético, é porque todos os cromossomos de número 1 tem que ser o quê? Metacêntrico. E algumas aberrações cromossômicas, que algumas doenças, a gente começa a ver que eu tenho uma quantidade de metacêntrico, uma quantidade de submetacêntrico, eu tenho uma quantidade de telocêntrico. Cadê os telocêntricos? 14. Isso, 14. E aí, quando não corresponde, isso sugere algo. E tem alguma coisa errada. E aí o que a gente faz? Pega papai, pega mamãe, pega vovô, pega a irmã, para ver aonde ocorreu. Por quê, professor? Rapidamente, eu vou voltar, venham para cá. Olha aqui, ó, bota aí. Quando nós estamos dentro de uma célula, eu e o Silvio somos homólogos, cromossomos homólogos. E quando a gente vai se dividir, para ir para um espermatozoide, que a gente está dentro de um homem, existe uma coisa chamada crossing over, quebra. A minha cromátide chega perto dele, quebra, eu fico com um pedaço da informação dele e fico com a minha. Nesse momento, pode ocorrer uma não junção e ficar maior que o outro. Sim. E aí isso pode causar uma desordem e causar uma má formação. Por isso que é muito importante a gente conhecer a morfologia do cromossomo, porque alguns defeitos não são no gene. Aí que tá o problema, galerinha. Tem pessoas que falam assim, faz um teste genético para ver se tem tanto comportamental como morfológico. Aí vê que o gene tá normal, mas a morfologia não está. É isso aí. Everybody understand this? Everybody say yes. Yes. Fiquei sozinho. Deve ser. Deve ser. Vamos lá, galera. Tira a gente. Vamos lá, joga na tela. Joga aí. Então, cariótipo nada mais é que o conjunto, né, de cromossomos que a gente tem. Qual é o cariótipo humano? 46 cromossomos. Perfeito. Né? Volta lá, rapidinho. Só uma coisa. Vamos pra... Volta lá. Olha só, na verdade, eles são assim, ó. Viu? É um só, porque o pessoal acha que é 2. Eles são assim, ó, viu? Aqui tá correto. Isso aqui é do papai e o outro homólogo é da mamãe. Sim. Um é do pai e outro é da mãe. Aqui, ó, eles estão duplicados. Aqui tá certinho. É assim. Perfeito, galera. Genótipo designa a constituição genética de um indivíduo. Portanto, podemos dizer que o genótipo se refere à soma de todos os genes encontrados em um indivíduo, tá bom? Então, a estrutura genética toda desse ser é chamada de genótipo. E aí a gente tem alguns termos também, como o professor falou ali, os homólogos, enfim. É isso mesmo. Homozigoto. O que seria homozigoto? Quando eles têm os mesmos genes, tá? Exemplo, aqui é A e aqui é A, igual. Pronto. Heterozigoto. Azão, É porque Bzão. aqui pode ser B e aqui pode ser o quê? Bzão. C também. Pode ser. Entendeu? O importante é você por causa que lá ensinam muito esse negócio assim, né? Isso aqui é dominante, isso aqui é recessivo. Aí é heterozigoto, seu idiota. Isso aqui é homozigoto. Isso aqui é heterozigoto. Sim. Também. Perfeito. Aí. Aqui a gente tem a ilustração, né? O Bzão, homozigotos. E os heterozigotos, Bzão ou Bzão. Pares de genes iguais, homozigotos. Pares de genes diferentes, heterozigotos. Mas eu posso falar uma história? Pode não, próximo. Então a gente tem, já você fala, refere-se então às características observáveis, isso é o fenótipo, tá? Observáveis ou caracteres de um organismo ou população.
né? Como o quê? A morfologia desse indivíduo, desenvolvimento, as propriedades bioquímicas ou fisiológicas e o comportamento. Então, o que vai ser expresso ali, que vai ser perceptível, seja comportamental, seja morfológico, é o que a gente chama de fenótipo. É verdade. Eu posso falar uma coisa? Pode. Só em relação a esse do comportamento? Beck, olha só uma coisa interessante. Você sabia que quando a mamãe chega e repreende um filho e fala assim, não, cada um recebe esse não de forma diferente. Com certeza. É, Tem aí- uns xarotos vão ficar com raiva. Não, eles recebem de forma diferente. Eles identificam essa forma diferente. Aí ele verifica a proteção e que não é protegido. Isso é comportamental. E aí isso é muito interessante no processo de... Aí nós vamos entrar dentro da psicologia. O importante é você entender que genótipo, conteúdo genético que existe no seu organismo, você não enxerga ele. Fenótipo é aquilo que o seu corpo expressa, né? Se eu tenho um fenótipo, o genótipo indica que meu cabelo é preto, isso é genótipo, é o gene. Fenótipo é aquilo que o meu corpo expressou. Agora, existe também, não quer dizer que é tudo que você vê na pessoa que é fenótipo. Por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo. Você tem intolerância à lactose, já deve ter ouvido isso. Isso é um fenótipo, é a expressão de alguma informação genética sua. Não é só necessariamente algo que você olha para mim e vê. É algo que de alguma forma é expressado no seu organismo, né? Exemplo, né? Esse é um excelente exemplo de epigenética, não é isso? Epigenética, nós falamos na aula anterior. Como assim, professor? Você tá com o seu gene ali. Ninguém sabe, tá? Você acha que é tudo normal. Aí você toma leite. Aí começa a dar o quê? Uma desinteria, uma flatulência, começa a peidar bem fedorento e depois dá uma diarreia. Porque algo externo entrou em contato com você e você não tem uma enzima que é produzida pelo seu gene trabalhando direitinho. Isso causa um fenótipo. Qual fenótipo? Diarreia com desidratação. Esse é o fenótipo. Exatamente. Vamos lá, joga na tela continuando. Boa, professor. Então, eu jurava, eu pensava que tinha bem mais slides. Mas enfim, pessoal, logo, o resultado da interação dos fatores ambientais com os genes do organismo. Davi, agora eu tenho tempo, deixa eu falar. Olha só. Pode, vai. Volta, gente. Volta, meu diretor. Não esquecendo também que todo esse fenótipo e genótipo depende da interação do ambiente. Sim. Tem um ambiente que vai favorecer você expressar determinada característica com menor ou com maior intensidade. Ei, professor, pode às vezes acontecer, exemplo, vou pegar o exemplo do Silvio, intolerância à lactose. Eu era intolerante, agora não sou mais. Não, isso não existe. O que aconteceu, professor? Porque agora eu tomo. É porque você deixou de tomar o leite cru. E aí você toma o leite, ele já foi cozido, ele já foi esquentado, ele alterou, aí a intensidade é menor. Pode não te dar diarreia, pode te dar flatulência. Ou então, depende desses leites industrializados. Agora, vai tomar o leite da vaca normal, cru ali, vai voltar a expressão. E outra, tem pessoas com maior intermediária ou nenhuma expressão gênica desse tipo de defeito. Então, pessoal, o importante dessa aula aqui, que é assim que você registre, é justamente a gente discutiu esses conceitos que para vocês soam como novos, uma aula conceitual, soam como novos, como hereditariedade, locus gênico, o próprio gene, que mais? A hereditariedade específica. Específica. Homozigoto, heterozigoto, porque são coisas que vocês vão passar a conviver mais com isso dentro da genética. Você precisa, isso é o básico, então você precisa dominar, porque muitas vezes você entender o que significa um termo desse, ele já te facilita entender todo o resto. Porque muitas vezes você trava porque você não entende uma terminação, um conceito aí você trava tudo. É verdade. Entendeu? É igual a matemática, né? Esqueceu ali um cálculozinho, aí desanda toda a sequência ali. Galera, então essa foi a nossa segunda aula e a gente vai para a nossa revisão. Daqui a pouco a gente volta pro bate-bola junto com o Rafa. Vamos lá.